É comum ouvir que todo artista é de esquerda. Como todo clichê, essa afirmação reflete alguma verdade, mas só parcialmente, porque é também bastante redutora e superficial. É verdade dizer que boa parte dos mais relevantes artistas modernos e contemporâneos está ligada a um campo intelectual progressista. Contudo, como em todo grupo complexo e heterogêneo, há liberdade para os mais diversos posicionamentos. E sim, há exceções notáveis. O movimento que inaugurou as vanguardas históricas foi o futurismo, oficialmente lançado por um manifesto de 1909, escrito pelo poeta Filippo Marinetti. Encantados com o avanço tecnológico do início do século XX, os futuristas sentiam verdadeira adoração pelas máquinas. Atuando em todas as expressões artísticas, pregavam uma ruptura com o passado, reconheciam o dinamismo oferecido pela tecnologia e cultuavam essa aceleração em seus tempos. Mas não só. Os futuristas apoiavam a violência e a guerra. Marinetti, inclusive, foi um entusiasta da Primeira Guerra Mundial, que considerava o mais belo poema futurista já feito. O poeta, inclusive, se alistou no exército italiano e militou em prol do fascismo, associando o projeto futurista ao ideário fascista. Knut Hamsun foi um escritor norueguês, Nobel de Literatura em 1920. Seu romance Fome, de 1890, lhe conferiu fama internacional. Traduzida para o português por Carlos Drummond de Andrade, a narrativa acompanha um jovem escritor que vagueia pela capital da Noruega em condição de miséria e delírio. Com forte teor autobiográfico, o romance apresenta o embate de alguém em situação deplorável com seu próprio orgulho. Ainda publicando artigos em jornais, o personagem faminto e sem teto luta para manter sua dignidade. Para além da ficção, Knut Hamsun comprometeu a sua dignidade. Comemorou publicamente a ocupação de seu próprio país pelos nazistas. Em 1943, ao encontrar Hitler e Goebbels, presenteou o ministro da propaganda nazista com a medalha que havia ganho pelo Prêmio Nobel. Já em 1945, Hamsun reafirma sua lealdade ao regime, escrevendo no mais importante jornal norueguês acerca do suicídio de Hitler que ele era um guerreiro pela humanidade e um profeta da verdade e da justiça para todas as nações. Realmente não se tratava de oportunismo, mas de convicção. Após a guerra, Hamsun é julgado e, sem demonstrar arrependimento, é condenado por traição em 1947. A partir daí, a vida do autor admirado por Thomas Mann, Hermann Hesse e Franz Kafka se resume a internações em instituições mentais. Assim, o mal que proclamava foi associado mais à demência do que à razão. Louis-Ferdinand Céline foi um autor francês muito conhecido por seu clássico romance Viagem ao Fim da Noite, publicado em 1932. De cunho autobiográfico, o romance acompanha o anti-herói Ferdinand Bardamu, que, assim como Céline, é um médico que se envolve em guerras. De tom nihilista e misantropo, o pessimismo do autor vem salpicado de humor. Escrito num estilo que flui como a fala, o romance foi celebrado na França quando de seu lançamento, e teve admiradores como Henry Miller. Mas Céline, que ao lado do judeu Proust é dos maiores autores franceses do século XX, após seu romance de estreia, se engajou na escrita de panfletos antissemitas, celebrando a tomada do poder por Hitler e colaborando quando a França foi ocupada pelo regime nazista. Em meados de 1944, já na iminência da vitória dos aliados, Céline foge da França com a ajuda dos alemães para não ser condenado à morte pela resistência. Consegue exílio na Dinamarca, onde permanece por 6 anos. Sendo condenado por traição, consegue ainda permanecer na Dinamarca, onde passa 1 ano e meio preso. Em 1951, enfim, retorna à França, onde cumpre mais 1 ano de prisão e tem metade de seus bens confiscados. Já Salvador Dalí é um caso curioso. A conhecida personalidade do espanhol também se expressa na política. Pertencente à cúpula do surrealismo e até hoje associado ao adjetivo surrealista, tem inclinação política oposta à de André Breton, principal articulador do movimento e militante comunista. Dalí se definia como monarquista e, em seu país, apoiou a ditadura de Franco. Expulso do grupo surrealista por Breton, talvez por provocação ao escritor, passou a expressar simpatia por Hitler. Breton apelidou Salvador Dalí com o anagrama Ávida Dollars, em referência à sua ganância financeira. A partir dessas informações,
É difícil precisar do lugar de uma tela como O Enigma de Hitler, de 1938. A obra é ambígua, mas a má fama de seu autor a precede. A Metamorfose do rosto de Hitler em uma paisagem enluarada com acompanhamento, de 1958, e Hitler se masturbando, de 1973, reafirmam seu interesse nessa figura. Se fossem apenas babacas, seria fácil desprezá-los. A questão é que são babacas que produziram obras de arte. É incômodo associar gente que deu grandes contribuições a causas tão abjetas. Evidentemente, nenhuma obra é capaz de redimir alguém desprezível. Tampouco suas obras devem ser totalmente ignoradas. São obras que, sempre que evocadas, parecem carregar consigo apesar de, como seus autores ocupam um lugar incerto na cultura, mais que apagar, suas criações são oportunidades para realizar um esforço crítico de contextualização. Mais até, é uma oportunidade de apreciar uma criação sem endeusar seu criador. Um artista pode ter realizado uma grande obra e ainda assim, por baixo da aura de artista, continuar sendo uma pessoa vil. Assim, o melhor a se fazer é encarar criticamente a obra, e não negá-la ou simplesmente tentar apagar os defeitos de seu criador, como se isso fosse algo superado. Não é, e nunca deve ser esquecido. É a persistência da memória, afinal.